começo, os dois cavalos da cabeceira, o Pampa e o Castanho, já chamando mais atenção pela dissociação, pelo equilíbrio, pela estabilidade de tronco, pelo adestramento, postura. Os cavalos que realmente desde o início já chamaram bastante atenção. Terceiro e quarto já dividindo um pouco mais e brigando por essas casas. O cavalo preto da quarta colocação com o Castanho. Aonde, se a gente observar, vamos lá, gente, coloca na ordem para nós. Segura um pouquinho primeiro, vamos alinhar os animais. Bom, aqui, como disse, os dois cavalos da cabeceira já destacando bastante desde o início do campeonato. Terceiro e quarto disputando essas posições. O quarto cavalo já ficou nessa posição, o cavalo com boa dissociação, boa coordenação, mas já não tem a dissociação dos cavalos da frente, já está perdendo um pouquinho mais a lateralidade, a distribuição do centro de apoio, abusa um pouquinho mais do centro de apoio lateral. Se a gente disputar, quem é na feira da CIC, disputar esses três cavalos da cabeceira, andando e passando, a dissociação é mais nítida do que do cavalo de trás. Então ele ganha do cavalo da terceira colocação na onde o cavalo preto? No adestramento, ele está melhor adestrado em relação ao animal à frente, já brigou um pouquinho mais na boca. Mas quando a gente observa ainda o vigor do movimento, trabalho de perna, abre mais a passada, o cavalo de trás ficou devendo um pouquinho mais a perna hoje, um pouquinho mais, faltando um pouco mais de articulação a nível do seu jarrete, está um pouco mais apagado, carece de movimento mais amplo. Notem a mão do cavalo à frente, é mais solta, ele ganha mais terreno, estende mais o trabalho da perna. Como disse, o pega do terceiro cavalo é adestramento, já fica um pouco pela boca, aonde o cavalo de trás já está mais encaixado, está mais contraído e um pouquinho mais reunido, só que o gesto é soberano. Primeiro ele varia o grau de associação, depois ele varia o movimento. Então, ganhando esses dois pontos, quando a gente monta os dois cavalos, perde um pouquinho pelo adestramento na condução do cavalo de trás, mas ele ganha em relação ao cavalo de trás na maciez, ele ganha na amplitude, ele ganha na elasticidade, então pecando um pouquinho no adestramento, mas levando vantagem no movimento, na dissociação, na energia e no brilho do movimento, por isso foi a definição. Entre o segundo e o terceiro, aqui uma crescente pelo adestramento, pela coordenação. O cavalo da terceira colocação, o cavalo que fica muito bom, só que a limitante dele hoje é a boca. Ele tem vezes que ele inverte, mas a dissociação dele é muito boa. Ele é tão dissociado quanto os dois cavalos da cabeceira, só que o ajuste da frente dele já faz ele subir um pouco mais a mão, já faz ele se coordenar um pouquinho mais. Notem que o Castanho já está mais encaixado, está mais na mão do cavaleiro, ele está com a postura melhor, está com a atitude de melhor qualidade. Ele está aí o quê? O movimento ainda ele está perdendo em relação ao mal de trás. Nós ainda tem esse problema de posterior, ele tem garoto nas paradas também por trás em relação ao mal de trás, ele tem aí o dobramento de ferramenta um pouquinho mais linear em relação ao mal de trás, e quando a gente monta aí a grande diferença desses dois cavalos, a grande diferença foi na montada, pelo adestramento, o cavalo a gente sai a passo, alonga, reúne, coloca na toada, pede para ele alongar, ele vai com facilidade, reúne, mais confirmado na marcha em rédea livre. Então nos ofereceu montada de melhor qualidade, e quando a gente observa por baixo também agradando um pouco mais pelo movimento, pela dissociação, pela reunião, pela atitude, por isso foi isso. E o primeiro com o segundo, como disse, os dois cavalos, que a partir aqui desde o começo do campeonato chamaram muita atenção. No detalhe, se a gente observar o Pampa de preto à frente, aproveitando um pouquinho mais do passado, o cavalo de trás, subir um pouco mais no meio, então tem boa dissociação, mas a frequência é um pouquinho mais alta do Castanho e já sobe um pouquinho mais no meio, quando a gente compara com o Pampa, que tem a mão um pouquinho mais baixa, é mais amplo, é mais elástico, rompe mais, é mais equilibrado quando a gente observa por trás, é mais equilibrado e mais estável quando a gente observa de perfil em relação ao animal de trás. E na montada os dois muito macios, mas hoje o Pampa abrindo um pouco mais a passada e com a frequência um pouquinho mais baixa. O cavalo mais clássico, de trás por vez sobe um pouquinho mais a mão e tende a aumentar um pouco mais a frequência. Mas montada também extraordinária do cavalo Castanho da segunda colocação. Então hoje a opção pelo cavalo de melhor amplitude, de melhor elasticidade, de mão mais solta, de tronco mais parado em relação ao animal de trás, e fez uma prova realmente impecável.